Então, gente, dando continuidade ao assunto sobre vacina, a gente já viu alguns conceitos, como é realmente as vacinas, e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre como é que deve ser a organização da sala de vacina. Uma das coisas que existe na sala de vacina que a gente tem que tomar muito cuidado é em relação ao refrigerador. É o local onde você guarda as vacinas, tá? Lembrando que tudo que vocês estão ouvindo aqui, que eu vou explicar para vocês, que eu já expliquei e vou explicar, é o correto. Talvez não seja o que vocês vão presenciar na prática, ok? Porque na prática, infelizmente, a gente vive outra realidade. Mas esse é o correto. Qualquer coisa diferente que vocês presenciarem na prática é porque está errado, tá? Então, o refrigerador da sala de vacina, como é que deve ser esse refrigerador? Primeiramente, ele tem que estar distante de qualquer fonte de calor e de raios solares. Eu até falei na aula passada, né, que no caso, como a gente mora num local muito quente, então, por exemplo, se tiver uma parede que pega sol, o refrigerador não pode ficar virado para essa parede, tá? Por quê? Porque ali vai esquentar mais ainda e aí talvez esse refrigerador ele não consiga chegar à temperatura adequada. Então ele tem que estar longe de fonte de calor e de raios solares. Outra coisa, o refrigerador ele tem que estar afastado no mínimo 20 centímetros da parede. Isso, gente, serve até para, por exemplo, a nossa geladeira da nossa casa. A gente nunca deve encostar a geladeira completamente na parede, a gente tem que deixar uma distância para ela poder fazer o motor de trás trabalhar de forma adequada, então tem que ficar 20 centímetros da parede na parte de trás. E dos lados, o ideal é que fosse 15 centímetros. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas também, até no nosso refrigerador da casa, a gente não deve colocar nada em cima da geladeira, né? Tem muita gente que guarda um monte de coisa em cima de geladeira, a gente não deve colocar nada em cima da geladeira. Tudo isso pode atrapalhar no funcionamento. Em relação ao refrigerador da sala de vacina, ele tem que ficar uma distância de 20 centímetros da parede. Se ele ficar assim, por exemplo, de canto, nunca encostado diretamente na parede. Então, tanto o lado como a parte de trás tem que ficar nessa distância de 20 centímetros. Outra coisa em relação ao refrigerador é que ele deve ser exclusivo para usos dos imunobiológicos, né? Inclusive, é recomendado que você coloque um adesivo, uma frase escrito uso exclusivo de vacinas, para que ninguém possa colocar qualquer outra coisa que não seja vacinas ou imunobiológicos dentro desse refrigerador. Então, não pode... Ah, professora, mas minha garrafinha de água vai esquentar. Problema. Ah, eu tô com sede, eu vou guardar... comprei um sorvete, um picolé, vou guardar aqui dentro. De jeito nenhum. Nada além das vacinas podem ficar dentro do refrigerador, tá? Em relação à temperatura, aqui, gente, nós estamos falando da unidade, da sala de vacina, do local onde se administra a vacina, tá? Porque existem algumas vacinas que são mantidas em temperaturas ainda mais inferiores. Elas podem ser congeladas, mas isso fica no setor de distribuição, tá? Na sala de vacina, que é o local onde você administra, todas as vacinas elas vão ficar na mesma temperatura, que é em torno de 5 graus, tá? 5 graus positivos, podendo ser de 2 a 8 graus. Se por acaso essa temperatura ficar menor do que 2 graus, o que é que acontece? Existem algumas vacinas, aliás, a maioria das vacinas, que elas não podem ser congeladas. Então, se essa temperatura ela ficar inferior a 2 graus, elas podem danificar. Então, ela não pode mais ser utilizada. Como também se a temperatura, a temperatura, gente, que eu estou falando, de dentro da vacina, de dentro do refrigerador. E aí, para isso, é colocado um termômetro, depois eu vou mostrar como tá? Mas é verificado dentro da geladeira ou do refrigerador,
tem que ficar entre 2 a 8 graus. Aumentou acima de 8 graus, também estragou as vacinas, tá? Vacina, gente, é um produto muito sensível, tem que ser muito bem armazenado, controlado rigorosamente a temperatura para não estragar. Infelizmente, gente, a gente não vê esse cuidado todo em relação à temperatura. Como eu já disse, eu acho que eu já falei para vocês, no lugar onde a gente mora é tão quente que, por exemplo, a central da sala de vacina jamais pode ser desligada, porque se você desligar a central, corre o risco daquela sala esquentar, por exemplo, você passa o final de semana inteiro, ou o recesso, por exemplo, do final do ano, e aí esquenta e essa temperatura é leve, toda a vacina se perde. Eu não me canso de ter visto, eu já vi várias vezes eu entrar na sala de vacina, principalmente quando eu vou para estágio, porque é a forma que eu tenho contato realmente. E quando eu chego lá, a temperatura da geladeira está bem acima do que de 8 graus, bem acima mesmo. E na hora de registrar, porque a gente tem que registrar essa temperatura, eles colocam como se tivesse tudo normal, né? E isso pode interferir no efeito das vacinas, tá? Então, essas vacinas que foram expostas a essas temperaturas, elas podem estar sendo administradas, aí não vai matar ninguém. O problema é que quando a pessoa toma a vacina, ela se sente protegida, né, de certa forma. Só que muitas vezes essa vacina perdeu o efeito por causa da mudança de temperatura e a pessoa pensa que está imunizada, mas na verdade não está, tá? Então, essa temperatura... Oi. Oi, Esses municípios da região do Vale do Guaribas, eu acredito que a maioria das vacinas nenhuma tenha tanta eficácia. Porque como eu trabalho lá na regional, eles vão pegar a vacina pela manhã, a gente bota tudo bonitinho, com a temperatura, tudo, reseta o termômetro e tudo. Já teve dias de eu sair do serviço 1 hora, 1h30, eu vou no centro, quando eu tô de cara, tô com a enfermeira, com o motorista, lá nas Americanas. Ou seja, tá esse tempo todo com isopor dentro dos carros. gente, é muito complicado. Aí você imagina como é que tá essa vacina para aplicar nessas pessoas, nessas eu assim, é uma das coisas que eu tô com muito medo é do coronavírus, tá? Eu tenho muito medo, porque eu sou de risco por 2 motivos, e eu tenho muito medo. E mesmo tomando a vacina, eu vou... Não porque a vacina não seja eficaz, gente, é porque é justamente por causa dessa forma de conservar essa vacina. Gente, é muito comum. É muito comum acontecer esse tipo de situação, além de de ser não comum, a conservar de gente vê a forma correta. irresponsabilidade. Com A gente vê a certeza. responsabilidade de muitos profissionais. Ó, o pessoal chega lá para pegar vacina, a gente não bota insulina junto com vacina. Ah, Não mas é pode. só uma vacina, não tem nada a levar insulina. Eu disse, minha Não querida, pode. insulina é uma coisa, vacina é outra. Ou você leva um ou leva outro. E Você, aí sai lá se xingando você mesmo, tiver um brigando. isopor de 10 litros e foi buscar só uma vacina, você vai colocar dentro desse isopor de 10 litros, porque ele não pode ser transportado sem Eu, ser refrigerado, eu ele não pode ser transportado com já outra fiz coisa. Já fiz e faço muito município voltado à regional, porque vai buscar insulina e vacina no isopor só. Eu não entrego. Se ou você leva insulina ou você leva vacina. Você É escolhe. muito complicado, gente, é muito complicado. E eu lhe digo, os locais que eu fui, na sala de vacina que eu fui, que eu vejo isso, não é aquelas que é mal cuidada, não. É as que é de referência aqui em Picos, viu? Inclusive, eu já fechei 3 turmas de sala de vacina no Senac, eu trabalho também no Senac, sou professora lá, e a gente já fez 3 turmas, a gente já formou 3 turmas de alunos de sala de vacina. E aí a gente vai, né, um dia ou 2 a gente vai para o postinho, né? O postinho não, a gente vai fazer trabalhar na sala de vacina e quando a gente vai, a gente sempre busca aquelas de referência, tá? E sempre acontece da temperatura não estar adequada. Inclusive, a forma de colocar, que eu vou dizer como é que a gente faz, nunca coloquem igual. É impressionante.
eu vou explicar mais na frente, vocês vão entender. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que isso, gente, é prova de concurso, é na vida profissional de vocês, a temperatura interna do refrigerador onde você coloca a vacina nunca, jamais pode ser inferior a 2 graus e nem superior a 8 graus. O ideal é que ela sempre fique em 5 graus. Se o refrigerador, por exemplo, se faltar energia, né? Se faltar energia, o que é que a gente faz? A gente fica verificando, sem abrir o refrigerador, verificando o termômetro que fica do lado de fora. Se chegar a temperatura de 7 graus, a gente já prepara a caixa térmica para você mudar as vacinas para lá, tá? E se mesmo assim demorar, a gente tem que comunicar a regional, que no caso aqui é a regional aqui, que fica na Empoeira, tá? Que eles é que tem que providenciar para buscar. Por exemplo, se estragar uma vacina, a gente não pode desprejar e jogar fora como a gente joga qualquer outra coisa. A gente tem que devolver para a regional, que tem um descarte adequado. Então, tem tudo isso, gente. É uma responsabilidade muito grande você trabalhar na sala de vacina. E a impressão que me dá é porque muita gente vão trabalhar lá sem saber. Tá? Então, é por isso, eu não estou dizendo que eu sei mais do que os outros, tá? Mas, por exemplo, eu não tenho coragem de assumir algo que eu não tenha competência. Então, por exemplo, lá no Senac, a gente faz muitos cursos. Eu sou professora do curso de sala de vacina, eu nunca trabalhei no PSF, eu nunca trabalhei dentro de uma sala de vacina, mas eu estudei muito para isso e eu sei exatamente como é que deve ser feito. Então, eu jamais eu assumiria qualquer emprego, inclusive isso é proibido de acordo com o nosso código de ética de enfermagem. A gente jamais pode assumir nenhum tipo de emprego, nem cargo, se a gente não está capacitado para isso. Não é porque você tem um diploma que isso lhe dá o direito de você achar que pode fazer tudo. É óbvio que ninguém sabe de tudo, tá? A gente não pode estar desperdiçando emprego, mas, por exemplo, se você foi contratado para trabalhar numa sala de vacina, gente, o que eu aprendi não foi algo sobrenatural, não. Está aí disponível para todo mundo ver, que é os manuais do Ministério da Saúde. Eu já li todos. Eu já li os 4 principais manuais do Ministério, porque eu adoro, eu amo vacina, assim, o conteúdo de vacina é o conteúdo de saúde da mulher e de vacina, é o que eu mais gosto. Então, eu já li os 4 manuais do Ministério da Saúde, sempre quando tem alguma coisa nova em relação ao assunto, eu vou ler também. Então, quando você vai assumir algo que você não tem segurança, você procura se informar, você procura estudar, você procura se aprofundar. Tem gente na sala de vacina que está já para cair o dente e não sabe nem organizar o isopor. Continua fazendo errado. É uma responsabilidade muito grande, gente, muito grande. Em relação a essa temperatura, ela tem que ser rigorosamente nessas... ela tem que ser nessa temperatura de 2 a 8 graus, a média de 5 graus, como também você tem que verificar, no mínimo, 2 vezes ao dia a temperatura desse refrigerador. Eu vou mostrar para você qual é o termômetro, aonde é que ele fica e como é que a gente faz esses registros, tá bom? Outra coisa que eu acho que eu já tinha até falado, que as tomadas, principalmente que utiliza o refrigerador, ela deve ser exclusiva para o refrigerador. Você não pode retirar, você não pode utilizar um T, tá? Mas eu tenho que carregar meu celular. Problema seu que não carregou, porque com a tomada do refrigerador você não vai mexer, tá certo? Então, é uma tomada exclusiva para cada refrigerador. Por exemplo, se você dentro da sala de vacina tem 2 refrigeradores, então é uma tomada para cada. Vai ter que fazer alguma coisa ali, vão ter que fazer uma mudança na parte elétrica, se não tiver disponível, para poder ter isso disponível, uma tomada para cada um. Em relação ao refrigerador, tá, gente? Por que eu não estou falando geladeira, né, essas comuns? Porque, na verdade, não é adequado nenhum tipo de geladeira dessas que a gente encontra, tá? O correto mesmo é uma câmara refrigerada, que aqui em Picos, em nenhuma sala de vacina tem, tá? Então, já vou dizendo, todas
até onde eu sei, todas não utiliza o equipamento adequado, que eu acho que daí aqui na frente tem uma imagem mostrando qual é o equipamento adequado. Deixa eu ver se tem. Tem. É esse aqui, gente. É a que a gente chama de câmara refrigerada. Essa daqui é a adequada, tá bom? Só que aqui em Picos, que eu saiba, nenhum posto de saúde, nenhuma sala de vacina tem essa câmara refrigerada. Então, utiliza-se como quebra-galho uma geladeira. Mas olha para vocês verem como as coisas demoram para acontecer. Porque desde 2013, no manual de rede de frios, que é um desses manuais que eu disse que quem trabalha com vacina tem que conhecer, são 4 manuais básicos. Esse manual de rede de frios, de procedimentos de vacinas, de eventos adversos pós-vacinal, e tem outro lá que é um azulzinho. Então, esses 4, que é um azul, um verde, um vermelho, eu acho que o outro é laranja, né, que é do CRI, fala dos CRIs, que é o Centro de Referência Imunobiológicos Especiais. Desde 2013, gente, que o Ministério já disse que tem que ser substituído, que não pode utilizar refrigeradores normais, tá? Desde 2013, e era para trocar por esse. E até hoje, pelo menos aqui nessa região de Picos, a gente não tem, tá? Então, já que a gente não tem essa câmara refrigerada, que é o adequado, como é que deve ser esse refrigerador, essa geladeira mesmo que a gente pode ter, né? Não pode ser aqueles refrigeradores duplex, aqueles que tem o refrigerador em cima e embaixo é separado. Aqueles de 2 portas, tá? Não pode, tem que ser aqueles refrigeradores menores, né? Como tem naquela imagem que eu mostrei para vocês. Em relação à limpeza do refrigerador, o refrigerador, ele tem que ser feito uma limpeza a cada 15 dias, tá? Ou quando a camada de gelo chegar a 0,5 centímetros. A gente sabe, isso tudo, gente, considerando que não foi mudado para aquela câmara refrigerada, porque aquela câmara refrigerada, o funcionamento dela é completamente diferente, tá bom? Aqui é nos locais que ainda tem aquela geladeira, que é a nossa realidade, infelizmente. Então, a maioria dessas geladeiras de hoje em dia é frost free, que a gente diz que ela não cria aquelas camadas de gelo, né? Que antigamente a gente tinha aquelas... tinha uma geladeira antiga que, se demorasse muito para descongelar, virava uma camada de gelo que não cabia mais nada dentro, né? Então, hoje em dia, a maioria são frost free, mas mesmo ela sendo frost free, mesmo ela não criando essa camada de gelo, ela tem que ser feita uma limpeza a cada 15 dias. Em relação à falta de energia, que eu até falei para vocês, a temperatura chegou a 7 graus, esses imunobiológicos têm que ser transferidos para uma caixa térmica, só que essa caixa térmica tem que ser preparada antes para receber essas vacinas, gente, porque não é só o pegar e jogar dentro de uma caixa térmica, não, viu? Tem todo o passo a passo que eu vou explicar para vocês como é que organiza essa caixa térmica, tá? Em que situações é que elas são organizadas. Então, quem trabalha em sala de vacina, não, por exemplo, tem que ficar em alerta final de semana, feriado. Por quê? Porque se faltar energia, por exemplo, numa época de recesso dessa, e se tiver vacina lá, meu filho, não pode ficar, não. Tem que ir, seja a hora que for, para transferir essas vacinas para essa caixa térmica, né? Para não estragar. Mais informações sobre o refrigerador, né? Aqui é aquela geladeira, essa daqui, deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. É esse refrigerador que pode, não é que pode, tá? Porque, na verdade, eles não podem mais ser utilizados. Mas como não é disponibilizado essa câmara refrigerada, então é o que tem disponível. Então, é esse aqui que tem aquele congeladorzinho pequeno dentro e tudo mais. Então, que é esse, né? Que tem isso aqui, que é o refrigerador, normalmente tem uma portinha, né? Aqui tem 3 grades, aqui embaixo tem uma fruteira, né? E aqui tem esses compartimentos, é aquela geladeira pequena, tá bom? Mais uma vez, além do fundo da geladeira ficar a 20 centímetros da parede, as laterais,
a parte superior também tem que ficar em 15 centímetros. Não pode ficar nada em cima, nem nada colado dos lados, tá bom? E nem muito menos atrás. A parte de trás tem que ficar numa distância de 20 centímetros da parede, as laterais 15 centímetros e a parte aqui de cima também 15 centímetros e não colocar nada em cima. Na porta da geladeira, colocar um adesivo, ou você pode escrever com uma folha e adesivar o nome uso exclusivo de vacinas, apesar que quem trabalha na sala de vacina, gente, não é para trabalhar em outro setor, é responsável só pela sala de vacina e já é demais, porque a responsabilidade é muito grande, trabalha-se também muito, né? Então, e a pessoa que trabalha na sala de vacina, ela é responsável pela sala de vacina. Ela não é para deixar qualquer pessoa entrar, ela não é para deixar a chave com qualquer pessoa, né? Então, tudo isso tem que ser feito. Nivelamento perfeito, então não pode ficar pendendo. Tomada exclusiva e longe da luz solar, direto de qualquer outra fonte de calor. Como eu já tinha dito para vocês, não é para deixar a janela ou a geladeira virada para a janela, por exemplo, ou para a porta, ou para a parede que pega sol. Então, a gente sempre procura um lugar mais frio da sala para colocar esse refrigerador. Em relação ao que eu falei, que coloca para você controlar a temperatura interna da geladeira, a gente utiliza um termômetro digital de cabo extensor, que é esse aqui, gente, ó, esse termômetro digital. Essa partezinha aqui, aí aqui vem tipo um cabo, né? Essa parte aqui, que é o sensor, ele fica dentro da geladeira, tá bom? A gente coloca ela mais ou menos na primeira ou na segunda prateleira da geladeira, aí o fio sai e aí a gente coloca mais ou menos aquele tipo relógiozinho aqui em cima, né? Da geladeira, o termômetrozinho aqui para a gente ficar vendo os valores, que é esse aqui, gente. Esse daqui, antigamente utilizava esse, mas nem, acho que não usa mais esse aqui não. Agora são os digitais. Esse digital, você utiliza esse botão. Aí assim, gente, existem várias marcas, mas ele não é tão difícil de você conseguir manipular e ele não, tá? Ele tem aqui esse reset, que é para voltar a zero, para começar a marcar novamente. Esse aqui mostra a temperatura, porque para você marcar a temperatura do refrigerador interno, vocês têm que pegar 3 temperaturas. A temperatura máxima registrada, a temperatura mínima registrada e a temperatura do momento. A gente marca num gráfico, num formulário parecendo com esse, tá? Esse formulário, ele é mensal, então você vai colocar o mês, o ano, né? Então, por exemplo, esse formulário é para o mês de dezembro. Então, eu vou colocar aqui o mês de dezembro de 2020. Vou colocar a unidade federativa, Piauí, município de Picos. E a unidade básica que eu trabalho. Por exemplo, se eu trabalhar na unidade básica da Ipueiras, eu vou colocar aqui. Vou colocar se é freezer, se é geladeira, normalmente é a geladeira, né? E aqui, gente, eu vou marcar, ó, aqui tem todos os dias do mês, do dia 1º ao dia 31, tá? Vamos supor que em dezembro, dia 1º e dia 2 era no sábado e no domingo. Então, eu não tive expediente. Então, eu vou no dia 3. E aqui marca de manhã e de tarde, se a sala de vacina funcionar os 2 horários. Esse aqui fica para de manhã e esse aqui fica no período da tarde. Então, aqui no dia 3, eu boto a hora que eu verifiquei. E aí é isso que eu digo, que eles colocam muita fantasia, porque eles não colocam a hora que chega, porque a hora certa é de 7 a meio-dia. E eles não colocam, porque é horário corrido. Eles não colocam, porque eles chegam às 8 horas e saem 10h30, 11. Então, aqui coloca o horário que você verificou a temperatura.
E aqui você vai colocar a temperatura do momento, ó, do momento, a mínima temperatura registrada, a máxima, e você vai rubricar. Se você vier à tarde, você vai fazer o mesmo procedimento e aí alguma observação aqui se tiver alguma coisa. Aqui embaixo é para você colocar se houve alguma falha, por exemplo, faltou energia, aqui é como se fosse colocar as ocorrências que ocorreu, tá certo? Então, todo termômetro, se você aperta, normalmente ele fica mostrando aqui a temperatura do momento dentro da geladeira, tá? Aí, por exemplo, eu quero ver a temperatura máxima e mínima. Eu aperto nesse botão, aí aparece, ó, essa daqui, ó. A temperatura máxima registrada foi 23 graus. A temperatura mínima foi menos 14 graus. Então, se isso aqui estava dentro, esse refrigerador estava dentro vacina, está completamente estragada, né? Então, o que observe aqui. Aqui, a máxima só pode chegar a 8 graus. E a mínima só pode chegar a 2 graus positivo, não pode ficar negativo. É 8 graus positivo e 2 graus positivos, tá? E a do momento também. Então, só pode ser de 2 a 8 graus positivo. Qualquer outra coisa diferente pode ter alterado a eficácia das vacinas, tá bom? E aí você faz o registro no mapa diário para controle da temperatura, que normalmente ou ele é fixado aqui, normalmente tem pessoas que colocam fixado aqui na geladeira, como também coloca, porque a gente tem uma mesinha lá, uma escrivaninha, a gente coloca ali dentro de uma gaveta, alguma coisa assim, tá bom? Então, esse é o termômetro. Esse aqui era o antigamente, que ficava dentro da geladeira, e aqui é assim, essa daqui marca o momento, a temperatura do momento, essa aqui marca a temperatura mínima e aqui a temperatura máxima. A gente não utiliza mais ele, vocês vão ver mesmo, é o digital. Então, sempre quando você chega na sala de vacina, você tem que verificar a temperatura. Como eu já tinha dito, os serviços que dispõem de câmara refrigerada podem utilizar então, o Ministério da Saúde, através do Manual da Rede de Frios, depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês os 4 manuais que a gente se baseia em relação a tudo que envolve vacinas, conceitos, cuidados, esses manuais, tá certo? E um deles é o Manual de Rede de Frios, de 2013, que diz que para os serviços que tem sala de vacina, o ideal é que se utilize a câmara refrigerada, tá? Porque essa câmara refrigerada, que é essa, parece aquelas geladeiras de colocar a bebida, né? Mas é bem similar. Por que essa câmara refrigerada ela é melhor, gente? Porque a oscilação de temperatura dela é praticamente muito baixa, ou seja, você tem um controle da temperatura melhor, então ela não oscila, a temperatura ela é uniforme em qualquer região. Você pode botar vacina aqui embaixo, vacina aqui em cima, que a temperatura vai ser igual na geladeira, na câmara refrigerada inteira. Então, é um equipamento adequado para você colocar as vacinas, tá? Normalmente, dependendo da marca, ela já vem com os termômetros embutidos já nele, então nem precisa ter termômetro, você controla, tem uns que elas são digitais, você controla a temperatura que você quer manter aqui dentro. Então, por exemplo, qual é a temperatura adequada? De 2 a 8 graus positivo, mas o ideal não é 5, então você pode programar essa câmara refrigerada para ela ficar sempre em 5 graus. Então, ela é ótima, maravilhosa, né? E eu acredito, gente, que não é essa caristia toda, não, que o gestor municipal ele poderia investir, pelo menos, em pontos de referência para vacina. Por exemplo, aqui em Picos, o principal ponto de referência para vacina é o Paim. Então, era para ter, gente. O Paim, uma das geladeiras do Paim, você encosta perto dela, você leva choque, que é toda enferrujada. Né? Claro, tem 2, mas uma é dessa situação. Então, tinha que ter, no mínimo, um refrigerador desse, né?
E para os locais que não tem esse refrigerador, essa câmara refrigerada, que é adequada, né, a que deve ser utilizada, utiliza o refrigerador doméstico. Ó, aqui, gente, onde é que fica? Aqui é o termômetrozinho, aí o cabozinho fica lá dentro da geladeira, tá? Utiliza esses refrigeradores domésticos, né? Ó, para vocês que ainda utilizam, por não atender aos critérios de segurança e de qualidade, não é mais recomendado para armazenar imunobiológico. Isso desde 2013. Então, desde 2013 que esses refrigeradores, eles não são mais recomendados para armazenar imunobiológicos. Mas, mesmo assim, é o que a gente tem na nossa realidade, infelizmente. E aí, gente, tem uma questão. Como eu falei para vocês, por que essa câmara refrigerada ela é melhor do que esses refrigeradores, gente? É simplesmente porque aqui nessa câmara refrigerada eu consigo controlar a temperatura, ela não vai oscilar. Em qualquer região dessa câmara aqui, a temperatura vai ser igual, eu programo a temperatura que eu quiser. Então, a possibilidade, só se faltar energia, mas se não faltar, gente, você não consegue estragar uma vacina com a câmara dessa. Já com essa geladeira, o que é que acontece? Mesmo você tendo um termômetro, mesmo você tendo todos os cuidados, essa geladeira, por dentro, ela não tem uma temperatura uniforme. Então, a parte de cima você tem uma temperatura mais baixa, aqui você tem uma temperatura mais alta. É por isso que, por exemplo, até mesmo na nossa casa, que a gente utiliza esses refrigeradores na nossa casa, onde é que a gente coloca os produtos que estragam com mais facilidade se não forem congelados? No congelador. Então, por exemplo, se você pegar uma carne e colocar bem aqui e passar muitos dias, ela vai estragar. Então, o que é que você coloca aqui embaixo? Você coloca verduras, né? Por quê? Porque se essas verduras forem congeladas, elas vão estragar. Então, é mais ou menos esse sentido, porque essas geladeiras domésticas, elas não são uniformes à temperatura, entendeu? Então, é por isso que elas não são indicadas, tá? E aí, por causa disso, quando você utiliza essas geladeiras, que é a nossa realidade, o que é que acontece? Tem que ter cuidado ao local que você coloca cada coisa. Eu vou mostrar para vocês como onde é que coloca as vacinas, aonde é que coloca os diluentes, aonde é que você coloca os gelox, que é aquelas bolsas de gelo, que depois vocês vão entender para que é que serve, tá certo?